Graça e paz, amados. Vamos à mensagem de hoje com o tema Deus só faz por você o que você não pode fazer. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 6, que diz: E Jesus vendo o homem deitado, e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ficar curado? Queridos, a Bíblia vai dizer para nós, neste texto maravilhoso, que Jesus, ele cura este homem. Este homem estava ali no tanque de Betesda há exatamente 38 anos. 38 anos dá o total de 13.879 dias e 12 horas. Era o tempo que aquele homem estava ali no tanque, porque a Bíblia diz que quando o anjo descia e agitava as águas, o primeiro doente que descia, ele era curado de qualquer enfermidade. E a Bíblia diz que ali haviam 3 classes de pessoas: cegos, paralíticos e aleijados. Queridos, eu posso imaginar aquele homem sendo levado todos os dias e sendo colocado ali no tanque de Betesda, talvez sendo levado por um parente, um amigo. Eu vejo aquele homem, além do problema que ele tinha, que era a paralisia, de não poder caminhar, de não poder se locomover, eu vejo aquele homem também com um problema de relacionamento familiar. Eu vejo aquele homem só, eu vejo aquele homem sendo levado por alguém, mas deixado ali naquele lugar. E a Bíblia diz que ele estava ali 38 anos, ou seja, há 38 anos que aquele homem estava esperando um milagre. Talvez todos os dias alguém levava aquele homem e o deixava ali. E a Bíblia diz que haviam 3 classes de pessoas, como eu já mencionei. Queridos, e por que Jesus, ele não foi com uma pessoa que tinha um problema numa perna? Vamos dizer que essa pessoa pulava, né? Ela não conseguia andar, mas ela saltava com uma perna. Ou talvez ela tinha uma perna ressequida. E por que Jesus não foi com essas pessoas, queridos? Porque essa pessoa que tinha esse problema, porém, ele estava à frente do paralítico. Ele tinha vantagem com relação ao paralítico. Por quê? Porque ele podia pular na frente do paralítico na hora em que a água era agitada, na hora em que o anjo descia na água. Aquelas pessoas que não eram paralíticas, mas que tinham uma deficiência, que em algumas traduções dizem que elas eram aleijadas, elas tinham vantagem com relação ao paralítico. E por isso Jesus não foi com nenhuma dessas pessoas, porque elas tinham certamente a condição de pular no tanque, e certamente muitas pessoas nessa condição já haviam sido curadas, já haviam pulado no tanque na frente daquele paralítico, porque a Bíblia diz que no versículo 7, aquele homem, quando Jesus pergunta para ele no versículo 6, você quer ficar curado? No versículo 7 ele vai dizer: Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque, e toda vez que a água é agitada e que eu tento descer, alguém desce antes de mim. Queridos, talvez muitas pessoas já tinham, talvez não, certamente muitas pessoas já haviam sido curadas, haviam passado na frente daquele paralítico. Por isso Jesus não foi com as pessoas que eram simplesmente aleijadas, porque elas podiam pular na frente do paralítico. Queridos, e por que Jesus também, ele não foi falar com um cego? Porque também, irmãos, mesmo a pessoa sendo cega, a pessoa tem habilidades. Isso eu posso falar com conhecimento de causa, eu posso falar com propriedade. Eu não sei se os irmãos sabem, muitos amigos íntimos sabem que eu fui jogador de futebol durante muito tempo. Eu fui atleta, eu cheguei a participar de maratonas, eu cheguei a correr, e se eu não tivesse se eu não tivesse deixado a minha carreira, certamente eu teria disputado uma Paralimpíada, porque eu estava me destacando no esporte na época em que eu praticava. Por que Jesus não foi, irmão, com um cego? Porque o cego, mesmo ele não tendo a visão, ele tem a audição muito bem apurada. Eu fico me imaginando naquela cena, eu fico me imaginando alguém me levando até aquele lugar e eu perguntando para a pessoa: me mostra onde está o tanque, me coloca na direção do tanque. Certamente eu ficaria atento, e quando eu ouvisse a água sendo agitada, porque a pessoa que é cega, ela tem uma audição super apurada, e se eu ouvisse aquela água sendo agitada, certamente eu pularia na frente do paralítico
e certamente seria curado. E quem sabe, irmãos, muitos cegos foram curados assim. Quem sabe muitos cegos foram curados passando na frente do paralítico. E por que Jesus não foi com o cego? Por que Jesus não foi com os aleijados? Porque eles tinham a condição de pular na frente do paralítico. Eles tinham uma possibilidade de entrar ali na frente do paralítico. Por que Jesus não foi com eles, irmãos? Porque Jesus só faz por nós. Deus só faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. E aquele paralítico era o único que não tinha a mínima possibilidade de pular no tanque. Tanto é que quando ele diz para Jesus no versículo 7, ele fala: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Eu não tenho, Senhor. Mas Jesus não queria essa resposta dele. Jesus não queria que ele se lamentasse. Jesus não queria que ele dissesse o problema, não. Jesus queria que ele dissesse sim ou não. Mas, queridos, a misericórdia de Deus é tão grande, o amor de Jesus Cristo é tão grande, que mesmo aquele homem não dando a resposta para Jesus, Jesus curou aquele homem, porque Jesus sabia que o desejo que havia no coração daquele homem, Jesus sabia da luta que aquele homem passava, Jesus sabia da esperança que aquele homem tinha, Jesus sabia do desejo que aquele homem teve ali cultivando durante 38 anos, 13.879 dias e 12 horas. Queridos, Jesus só faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. E o que nós podemos fazer, meus queridos irmãos? Nós podemos ficar firmes na presença do Senhor, nós podemos não desistir da caminhada, nós podemos não desistir da jornada rumo à eternidade, nós podemos não desistir de pregar a palavra de Deus, mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades. Os irmãos lembram que eu gravei um vídeo alguns dias atrás, porque eu não estava conseguindo gravar aqui onde eu moro, devido ao barulho, devido aos ruídos. Mas, queridos, nós não podemos desistir, nós não podemos deixar de crer, nós não podemos parar, nós não podemos dar ao inimigo das nossas almas o gosto ou o direito de sorrir e dizer: você parou, você desistiu. Lembram quando Deus falava com Satanás a respeito de Jó? Ele tentou a todo custo colocar Deus contra Jó, dizendo: olha, Jó te teme por interesse, a todo custo ele tentou desqualificar Jó, e conosco não é diferente, conosco, os irmãos, não é diferente, a todos os dias, a todos os momentos, ele tenta nos parar, todos os momentos ele tenta nos desanimar, talvez usando pessoas. Lembram de Jesus? Quando Jesus estava falando sobre a sua crucificação, sobre a sua morte, e Pedro disse: Senhor, não, isso não vai acontecer, Senhor. Senhor, jamais isso vai acontecer. E Jesus virou para Pedro e disse: arreda para trás de mim, Satanás. Porque Satanás estava usando a boca do apóstolo Pedro, porque ele estava ali cogitando as coisas desse mundo. Jesus mesmo disse: você pensa nas coisas desse mundo. Mas, queridos, nós não podemos nos deixar atrair pelas coisas desse mundo. Nós não podemos amar esse mundo ao ponto de deixarmos Jesus. Queridos, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que, assim como eu, estão enfrentando problemas difíceis, pessoas que se separaram e que têm enfrentado uma luta contra o desejo do suicídio. Queridos, quantas pessoas têm me ligado, quantas pessoas têm me procurado, têm me pedido conselhos, e o que eu digo a elas é o seguinte: faça de Deus, faça do Senhor o seu melhor amigo, faça do Espírito Santo o seu melhor companheiro, porque foi assim que eu consegui vencer essa dificuldade, foi assim que eu consegui vencer este problema tão terrível que eu passei na minha vida. Queridos, nós podemos fazer exatamente a nossa parte, no sentido de não desistirmos. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Lembra daquele homem que passou 38 anos e ele poderia ter desistido. Eu fico pensando que aquele homem, talvez ele se humilhou muitas vezes pedindo para alguém: me leva lá no tanque de Betesda, me ajuda a chegar ao tanque de Betesda. Talvez algumas pessoas o levaram murmurando, talvez algumas pessoas o levaram reclamando e dizendo: olha, eu vou levar você, mas eu não vou ficar lá, eu não posso ficar lá para te colocar no tanque quando o anjo
desce que agita a água. E aquele homem, talvez dentro do seu coração, ele pensava, vai aparecer alguém. Talvez ele pensava, eu sei que vai aparecer um servo de Deus, eu sei que vai aparecer um filho de Deus, que vai me ajudar a entrar no tanque. Mas o que ele não sabia é que era o próprio Deus. O que ele não sabia, que o autor da vida, o autor e o consumador da nossa fé, o nosso rei, o nosso salvador, o Senhor Jesus, iria encontrá-lo, iria até ele e faria por ele o que ninguém pôde fazer, o que ninguém fez por ele durante 38 anos, o que aquele homem desejou ardentemente, o que aquele homem buscou com todas as suas forças. Queridos, a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto. Queridos, nós não podemos parar, nós não podemos deixar, nós não podemos olhar para trás, nós não podemos retroceder, porque se nós retrocedermos, nós infelizmente não alcançaremos a nossa coroa incorruptível, nós não alcançaremos o maior prêmio que um ser humano pode alcançar de Deus, que é o direito de morar com Cristo por toda a eternidade. Mas, queridos, algo me chama a atenção nessa mensagem. A Bíblia diz que quando este homem saiu dali, porque Jesus disse, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que quando ele saiu, os fariseus disseram para ele, olhe, hoje é sábado e não é lícito você carregar a sua cama. Ele disse, aquele que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Eles perguntaram, mas quem foi que te curou? Ele não sabia quem era Jesus, ele não conhecia Jesus. Mas o que eu acho muito interessante, o que eu vou relatar agora, queridos, a Bíblia diz, no versículo 14 do capítulo 5 de João, a Bíblia diz que Jesus encontra aquele homem no templo e Jesus diz para ele o seguinte, olhe, você está curado, não peques mais, para que não te aconteça outra coisa pior. Queridos, sabe o que eu compreendo nesta fala de Jesus? Sabe o que eu compreendo neste diálogo que Jesus teve com aquele homem? É que aquela doença que aquele homem tinha, aquela paralisia que aquele homem estava, tinha sido em virtude de um pecado, em virtude de algo que ele tinha feito, porque Jesus disse, olha, não peques mais, para que não te aconteça outra coisa pior. Mas, queridos, Jesus, quando ele encontra aquele homem, sabe o que eu vejo naquele homem? Uma característica negativa. Eu vejo naquele homem uma ingratidão. Eu vejo naquele homem uma ingratidão muito grande, porque foi só ele saber que Jesus havia curado ele, foi só ele ver Jesus, ele correu aos fariseus e disse, agora eu sei quem foi que me curou, agora eu sei quem foi que disse, toma o teu leito e anda. E por causa disso, diz a Bíblia que os fariseus, eles começaram a perseguir o Senhor Jesus, eles começaram então a procurar uma forma de matar Jesus. Queridos, sabe, eu fico pensando uma característica negativa no ser humano que desagrada muito a Deus e que entristece o coração do Senhor, a ingratidão. Queridos, nós não podemos ser ingratos, nós não podemos de forma nenhuma ser ingratos, nem com Deus e nem com os nossos irmãos, nem com o nosso próximo. Eu tive, alguns dias atrás, precisei viajar ao Rio de Janeiro, e ali um irmão muito querido, muito amado, que já me recebeu na sua casa, que inclusive já me abençoou algumas vezes, ele infelizmente não pôde me receber por conta de que ele está com os seus pais, que são já idosos e que estão num grupo de risco. Eu disse, querido, eu te entendo perfeitamente, mas infelizmente muitas pessoas que não têm Jesus no coração, muitas pessoas que não sabem o que é ser grato, sabe o que fariam? Simplesmente ficariam com raiva, murmurariam. Queridos, nós não podemos ser ingratos, sabe? O ser humano tem um grande problema. Se você faz 99%, se você não consegue atingir os 100%, muitas vezes ele já disse que você não é amigo, ele já disse que você não gosta dele, ele já disse que você não é humano. Queridos, nós não podemos esquecer o que as pessoas fizeram por nós. Sobretudo, nós não podemos esquecer o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Sobretudo, nós não podemos esquecer o que Cristo fez por nós, derramando o seu sangue, derramando a sua vida, nos dando a oportunidade de sermos salvos, nos dando a oportunidade de conhecermos a sua graça e a sua misericórdia. Queridos, nós não podemos ser ingratos, nós não podemos abandonar o Senhor. E quando é que nós somos ingratos, irmãos? Quando nós deixamos o Senhor. Sabe, queridos,
Muitas pessoas acham que Deus tem que fazer tudo o que elas pedem, tudo que elas apresentam em oração, o Senhor tem obrigação de fazer, queridos. Se você olhar em João capítulo 15, versículo de número 7, há algo muito tremendo que eu vejo na palavra. O Senhor Jesus diz assim: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Queridos, muitas vezes nós pedimos, mas infelizmente muitas vezes nós não estamos no Senhor. As palavras do Senhor não estão fluindo em nós. Nós não estamos vivendo a palavra de Deus como nós precisamos viver. E nós precisamos refletir, nós precisamos analisar. Queridos, quando nós olhamos para Davi, diz a Bíblia que quando ele pecou, ele cometeu adultério com Betseba. E a Bíblia diz que vocês conhecem a história, além de cometer adultério, Davi cometeu assassinato. Davi mandou matar Urias. E a Bíblia diz que Betseba ficou grávida. E a Bíblia diz então que o filho dela com Davi nasceu. E a Bíblia diz que o Senhor então decidiu matar o menino. E a Bíblia diz que Davi, ele jejuou. A Bíblia diz que Davi ficou prostrado no chão. A Bíblia diz que os empregados ficaram até com medo de falar algo com Davi, porque Davi não comia. Davi estava orando e pedindo a Deus que o Senhor ressuscitasse, que o Senhor não deixasse aquele menino morrer. Mas a Bíblia diz que o menino morreu. E a Bíblia diz então que quando os empregados, quando os servidores de Davi perceberam que o menino havia morrido, eles ficaram com medo de falar com Davi, eles ficaram com medo de anunciar a morte do menino para Davi. Mas Davi percebeu, Davi compreendeu que o menino havia morrido. E então Davi, a Bíblia diz que ele se levantou. A Bíblia diz que Davi, ele então se levantou, ele comeu, ele foi ao templo. E a Bíblia diz que após ele adorar o Senhor, após ele se alimentar, a Bíblia diz que então Davi, ele coabitou com Betseba. E a Bíblia diz que ela ficou grávida e deu à luz 9 meses depois, ela deu à luz a Salomão. Queridos, o que eu compreendo com isso? Que Davi, ele buscou sim, ele clamou sim, mas o Senhor não respondeu Davi, porque aquele menino era fruto de um pecado. Aquele menino era fruto de 2 pecados, adultério e assassinato. Queridos, nem tudo que nós pedimos o Senhor vai fazer, nem tudo que nós queremos o Senhor vai nos dar. Tiago diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Porque nós pedimos para o nosso próprio prazer, para os nossos próprios deleites, queridos. Mas quando nós buscamos algo que está dentro da vontade de Deus, quando nós sonhamos os sonhos de Deus, o Senhor faz por nós o que nós não podemos fazer. O Senhor realiza por nós os nossos sonhos. O Senhor realiza os nossos sonhos e as nossas vontades, quando esses sonhos e essas vontades estão subjugadas à vontade de Deus, estão subjugados aos sonhos de Deus. A Bíblia diz, queridos, que tudo é possível ao que crê. Eu fico pensando que aquele homem, durante 38 anos da sua vida, ele buscou o Senhor, ele clamou ao Senhor ele clamou ao Senhor todos os dias quando ele estava ali. Ele teve esperança. Até que um dia o Senhor se revelou a ele. O Senhor deu a ele algo que ele esperava, um milagre. Eu pergunto a você, nesse momento, através dessa mensagem, o que você tem buscado? O que você tem sonhado? Será que está de acordo com a vontade de Deus? Será que está de acordo com os sonhos de Deus? Queridos, reflita sobre esta palavra. Será que você está vivendo a palavra de Deus como ela deve ser vivida? Será que você está realmente em Cristo? Porque se nós estivermos em Cristo e se as palavras dele permanecerem em nós, a Bíblia diz que tudo que nós pedirmos, ele nos concederá, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Queridos, e o que nós podemos fazer, queridos, é fazer boas escolhas. O que nós podemos fazer é fazer boas decisões. Como está o seu casamento? Como está a sua família? Como você está com relação à sua família? Será que você escolheu abandonar a sua família? Será que você escolheu abandonar os seus filhos? Será que você escolheu deixar a sua esposa, o seu esposo? Será que você escolheu não praticar o perdão? Será que você decidiu abrir mão? Será que você decidiu não lutar pelo seu casamento? Saiba
que se você decidir lutar pelo seu casamento, se você decidir viver a palavra de Deus, se você decidir praticar o perdão, saiba que o Senhor fará por você o que você não pode fazer. O Senhor fará por você aquilo que você não consegue alcançar. Querido, se os dois, quando eu falo os dois, eu falo de casal. Quando os dois pensam o mesmo pensamento, quando os dois sonham os mesmos sonhos, a Bíblia diz em Amós, capítulo 3, andarão os dois juntos se não estiverem de acordo. Queridos, sabe por que muitos casamentos, sabe por que muitas famílias, sabe por que muitas amizades têm sido destruídas? Porque as pessoas, infelizmente, não têm lutado. Elas têm preferido abrir mão, elas têm preferido deixar. Mas saiba de uma coisa, que se você clamar, se você buscar o Senhor, lembra de Ana. Quantas vezes Ana orou, quantas vezes Ana clamou, quantas vezes Ana pediu e o Senhor respondeu. Lembram de Rebeca? A Bíblia diz que Isaac orou por Rebeca e o Senhor deu a ela 2 filhos. A Bíblia diz, queridos, que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. O nosso Deus, Ele é o Deus que realiza os nossos sonhos, desde que os nossos sonhos estejam de acordo com a vontade e os sonhos do Senhor. Queridos, pense, analise. Nós podemos fazer sim a nossa parte. E o que nós podemos fazer? É orar, nós podemos clamar, nós podemos buscar o Senhor, nós podemos jejuar, nós podemos evangelizar para ganhar almas. Queridos, quando eu olho para o meu sonho, 100 milhões de almas, sinceramente, eu olho e humanamente eu acho isso impossível, humanamente eu vejo isso impossível. Mas, queridos, quando eu olho com os olhos de Deus, quando eu olho com a fé, quando eu olho com o olhar espiritual, quando eu olho com os olhos do Espírito, quando eu olho para o Senhor, que a Bíblia diz que o Senhor, Ele ouviu Abraão, Ele abençoou Abraão, Abraão creu quando não havia esperança, Abraão creu quando não havia motivos para ele crer. Quando eu olho com os olhos espirituais, eu então posso crer que o Senhor pode realizar o sonho de levar 100 milhões de almas aos pés do Senhor Jesus. Queridos, e quando a gente ouve críticas com relação a esse sonho, quando a gente ouve pessoas nos chamar de hipócritas, fariseu, queridos, isso dói tanto, queridos, isso dói demais, mas nós não podemos olhar para as críticas. Eu fico pensando naquele paralítico, se ele tivesse desistido diante de algumas pessoas dizendo para ele, rapaz, olha o tempo que você já está caminhando para lá. Olha o tempo que já estão te levando para lá e você nunca foi curado. Olha, você já está com... Já imaginou se naquele exato dia que Jesus o curou, alguém dissesse para ele, olha, hoje está fazendo 13.879 dias e 12 horas e você não foi curado. O que você quer ir fazer lá? O que você ainda está insistindo em ir para lá? Desiste, rapaz. Jesus, olha, desiste, você não vai ser curado, você não vai conseguir pular no tanque, ninguém vai te colocar no tanque, eu posso te levar, mas não posso ficar com você lá naquele lugar. E se aquele homem tivesse desistido, irmãos, ele teria sido curado? Se aquele homem tivesse desistido, ele teria recebido o milagre? É claro que não. Mas, queridos, quando eu olho para aquele homem, eu vejo o quanto ele foi abençoado e o quanto ele foi ingrato com o Senhor Jesus. Um dia desse eu perdi o sono durante a noite e eu fiquei pensando quantas pessoas tiveram a oportunidade de ver Jesus, quantas pessoas tiveram a oportunidade de tocar em Jesus, quantas pessoas tiveram a oportunidade de abraçar Jesus, quantas pessoas tiveram a oportunidade, queridos, de estar com Ele, mas infelizmente rejeitaram Ele, infelizmente pediram até a crucificação dele. Lembram dos 10 leprosos lá de Lucas capítulo 17, versículo 11 em diante? Lembram, queridos, que a Bíblia diz que apenas um voltou para agradecer? Queridos, eu fico pensando também se quando Jairo foi chamar Jesus, aquelas pessoas disseram, olha Jairo, não incomoda mais o mestre, a tua filha já está morta. Se Jairo tivesse desistido, ele não teria alcançado a bênção, ele não teria visto a sua filha ressuscitar. Por isso eu digo para você, não pare, não desista, não deixe de crer no Senhor Jesus. Você que está enfrentando um problema de depressão, você que está enfrentando problemas, você que está enfrentando lutas, olhe para Jesus, olhe para Ele, acredite nele.
Porque Ele vai te dar vitória. Assim como o Senhor me ajudou a vencer a depressão, assim como o Senhor me ajudou a vencer, queridos, aquele momento difícil que eu passei, e só Deus sabe. Por que que eu faço questão de atender as pessoas que me mandam mensagem? Eu faço questão de orar com as pessoas quando elas me chamam. Sabe por quê, queridos? Porque eu senti a dor que elas estão sentindo. Eu sei o que elas estão passando. Sabe qual é o nosso grande problema, irmãos? É que muitas vezes nós não nos colocamos no lugar dos outros. Muitas vezes nós não queremos sentir a dor do outro. Muitas vezes, queridos, nós queremos nos trancar no nosso mundinho. Nós queremos nos trancar ali naquele mundo. E é como se nós nos colocássemos numa redoma de cristal, numa redoma de vidro, e dissesse: eu não estou nem para ninguém, eu vou cuidar de mim. Queridos, nós estamos vivendo dias tão difíceis, dias tão terríveis, irmãos, que essa pandemia, ela veio, queridos, e muitas pessoas às vezes estão se revelando, estão mostrando o que na verdade havia dentro do coração delas, o egoísmo, pessoas que se preocupam só consigo próprio. Pessoas que não estão mais tendo comunhão com a família, pessoas que não estão mais conseguindo se relacionar com os seus amigos, com os seus parentes. Tudo isso por conta do medo, a falta de fé no Senhor, a falta de fé em Jesus. Eu sei que nós temos que nos cuidar, eu sei que a gente tem que, sabe, ao andar na rua, usar máscara, usar álcool em gel, queridos, mas se o Senhor não nos proteger, se o Senhor não nos guardar, ninguém vai nos guardar. A Bíblia diz que se o Senhor não vigiar, em vão vigiam os sentinelas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Queridos, eu tive uma experiência esses dias atrás. Eu fui convidado para orar por uma irmã que está com câncer em uma cidade no Brasil, na qual também eu tenho uma pessoa da minha família. E eu mandei uma mensagem para essa pessoa e perguntei a ela. Eu disse a ela que eu deveria ir a esta cidade e se eu poderia visitá-la. Ela disse não. Queridos, aquilo me deixou tão triste. Ela disse: eu estou me cuidando. Como se eu não estivesse me cuidando, como se eu não estivesse preocupado com ela. Queridos, se cuide. Cuide da sua família, mas não deixe de crer em Jesus. Não deixe de ter um relacionamento com a sua família. Porque é o que nós estamos vendo hoje, irmãos. Relacionamentos. Eu conheço uma pessoa que mora em uma cidade no Brasil, e que essa pessoa já está desde quando começou a pandemia, essa pessoa praticamente está em crise no relacionamento. Por quê? Porque o medo, a insegurança. Queridos, não deixe essa pandemia separar você de quem você ama. Não deixe essa pandemia separar você dos seus familiares. Jesus só faz por nós o que nós não podemos fazer. E o que é que nós podemos fazer? É nos cuidar. É seguir as recomendações, sim. E o que nós não podemos fazer? Nós não podemos, infelizmente, nós não podemos evitar contrair o vírus. Mas o Senhor Jesus pode nos guardar. Se nós acreditarmos nele, se nós confiarmos nele. Eu quero deixar essa mensagem para você. Não deixe essa pandemia destruir o seu relacionamento. Não deixe essa pandemia destruir sua amizade. Não deixe essa pandemia destruir o que há de mais lindo para o ser humano, que é a família. Pense nisso. Reflita sobre isso. Vamos nos cuidar. Vamos manter os cuidados necessários. Mas vamos, acima de tudo, acreditar em Jesus. E lembre disso, Jesus só faz por nós o que nós não podemos fazer. Queridos, ore comigo, feche seus olhos, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento, meu Deus, cada pessoa, meu Pai, que está assistindo este vídeo, Senhor. Meu Deus, cada pessoa que tem enfrentado problema com depressão, cada pessoa, meu Pai, que tem enfrentado problema de saúde, cada pessoa, meu Pai, que tem enfrentado problemas familiares. Meu Pai, que essa pessoa, meu Pai, não deixe de crer, que essa pessoa não deixe de clamar, que essa pessoa, meu Deus, continue confiando em Ti, e que o Senhor faça por ela, meu Pai, o que somente o Senhor pode fazer.
o que somente o Senhor consegue fazer. Pai querido, eu te peço, em um nome do Senhor Jesus. Queridos, se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou se você ainda não fez uma aliança com Cristo, eu convido você nesse momento, coloque a mão no seu coração e repita esta oração comigo. Senhor Jesus, nesse momento eu reconheço que sou pecador e que necessito da sua misericórdia e da sua graça. Senhor Jesus, me aceita como teu filho, porque também eu te aceito como meu Senhor e como Salvador da minha alma. Ajuda-me, Jesus, a andar no teu caminho e na tua verdade, todos os dias da minha vida, até que o Senhor volte para me buscar, ou até que eu morra. Queridos, se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você se reconciliou com Cristo, e se você quer a minha ajuda para caminhar, você pode ligar para mim. O número do meu telefone está na descrição do canal. Queridos, quero pedir a você que dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal, a fim de que nós possamos alcançar 100 milhões de almas para Jesus. Eu estava pensando, irmãos, como é um sonho muito grande, e às vezes a gente fica humanamente, a gente acha e sabe que humanamente é impossível. Mas eu estava pensando, irmãos, que certamente o Senhor, Ele nos ajudará a alcançar esta graça. E eu quero também, no final desse vídeo, pedir que você ore pelo pastor Paulo Júnior, pelo pastor Antônio Júnior, pelo pastor Hernanes Dias Lopes, ore pelo pastor Alan Capriles e por outros pastores que têm procurado pregar o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, que têm procurado levar uma mensagem genuína, poderosa, porque eu tenho certeza, irmãos, que esses irmãos amados, assim como eu, eles sonham em levar almas aos pés do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Senhor abençoe a tua casa e toda a tua família. Amém e amém.